Olá, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Vanucci Medeiros e estou novamente aqui no nosso canal Investidor Ocupado para trazer novamente assuntos sobre finanças, investimentos aqui diretamente para você, tá? E no assunto do vídeo de hoje é um assunto bem legal e bem interessante que eu particularmente gosto muito e que foram vocês que pediram, tá? Pediram por onde, Vanucci? Pediram pelo nosso Instagram, né? Então, para você que tá aqui e não sabe, logo quando eu criei realmente o nosso canal aqui no YouTube, eu também criei o nosso Instagram do Investidor Ocupado, tá? Então, conseguimos bater já semana passada lá 100 seguidores, então as pequenas conquistas têm que ser também celebradas, né? Então batemos lá 100 seguidores. Se você não segue ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você clicar e também seguir a gente lá no Instagram. Lá eu posto várias notícias diariamente, né? Então sempre estou postando. O último post que eu fiz foi sobre realmente o assunto desse vídeo de hoje, né? Então vocês por lá pediram no nosso direct e tudo mais, então realmente estou aqui hoje para fazer o vídeo sobre esse assunto, beleza? Então, que assunto é esse, Vanucci? O assunto de hoje, pessoal, são os famosos fundos imobiliários, né? Os famosos FIIs, né? O vídeo de hoje vai ser repleto desse assunto, né? E também vou estar trazendo 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, realmente vale a pena você estar estudando para ter aquela possível análise, possível colocar na carteira de vocês, mas 3 fundos que, tipo, vocês vão tirar um tabu da cabeça de vocês, caso vocês tenham esse tabu, né? Que tabu é esse, Vanucci? É o tabu de eu só consigo investir quando eu tenho muito dinheiro? Não, você não consegue investir só com muito dinheiro. Com pouco dinheiro você também consegue investir. E esses 3 fundos aqui, ó, com 10 reaisinhos, com 10 reais você consegue estar adquirindo eles, beleza? Mas antes de você e eu dar continuidade aqui no vídeo, eu quero que vocês deixem aqui no comentário a seguinte resposta para a pergunta: vocês já investem em fundo imobiliário? Se sim, deixe nos comentários qual é o fundo imobiliário que você mais tem valor alocados nele. E se não, vem comigo aqui que a gente vai estar comentando aqui a respeito de tudo que envolve aqui sobre os fundos imobiliários. Bem, pessoal, então para começar um pouquinho sobre fundos imobiliários, né, e também antes de falar sobre nossos 3 fundos que eu vou estar trazendo aqui para esse vídeo, eu quero falar para vocês aqui o que é que seria um fundo imobiliário, né? Muitos de vocês perguntaram também lá no Instagram: Vanucci, mas fundo imobiliário é uma coisa só existe um, não tem mais nada, como funciona, né? À toa que foi essa das ideias que eu fiz um post lá no Instagram, né, falando um pouquinho de fundo imobiliário, suas possíveis divisões, né? Que sim, realmente os fundos imobiliários não é apenas uma coisa só, tá? São várias coisinhas que eu vou estar falando aqui agora. Mas primeiramente, antes disso, fundo imobiliário, pessoal, na verdade, é aquele investimento onde a gente aloca recursos, tá? Dentro de ativos que envolva todo aquele mercado imobiliário, beleza? Então tá sempre voltado para o mercado imobiliário, né? À toa que o FIIs, né? FII é Fundo de Investimento Imobiliário, né? Que são os fundos imobiliários, ou seja, tudo aquilo que envolve ativos dentro desse mercado imobiliário. E quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente está falando aqui de alguns tipos deles, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Fundos imobiliários de tijolos. O que seriam esses fundos? São fundos que são investimentos que você consegue estar alocando de forma fisicamente, ou seja, são fundos que realmente têm imóveis físicos, né? Então, Vanucci, costumo associar bem a palavrinha tijolo com um prédio, um exemplo. Então, tudo aquilo que realmente você comprando um fundo imobiliário de tijolo, você vai estar pegando possíveis fundos com investimentos em logística, fundo de lajes corporativas, fundos de shoppings. Então, todos esses tipos de fundos são tipos de fundos imobiliários de tijolo. Um outro fundo é o fundo FOF, né, que nós costumamos falar FOF, que são os fundos de fundos. O que seria um fundo de fundo, Vanucci? O fundo de fundo é justamente aquele fundo imobiliário que você compra, que automaticamente, ao comprar esse fundo, você vai estar trabalhando com a diversificação de fundos. Por quê? Porque esse fundo, ele aloca os nossos investimentos, por exemplo, em outros fundos. Vou dar um exemplo, vou fazer uma alusão aqui à ação. Quando você compra, por exemplo, a BOVA11 é um ETF, onde dentro dessa ETF está alocado as melhores
empresas que nós temos alocadas dentro da Bolsa de Valor. Então, automaticamente, quando você compra a BOVA11, você não está comprando, um exemplo, tá pessoal? Um exemplo, você não vai estar comprando a Petrobras, somente a Petrobras, você não vai estar comprando o Banco do Brasil, você não vai estar comprando só a Embraer, você não vai estar comprando só a Petz, você vai estar comprando várias ações nesse único só ETF, tá bom? Então, o fundo de fundos, ele é justamente isso. Quando você aloca o seu dinheiro dentro de um fundo de fundos, automaticamente você não está alocando em apenas um fundo só. Você vai estar alocando em vários fundos. E esses fundos que estão alocados dentro do fundo que você comprou, eles são escolhidos realmente pelas administradoras, né? Não cabe a gente, investidor, a estar escolhendo esses fundos. Porém, quando você puxa o relatório de cada fundo imobiliário de fundos que você queira tá comprando, você consegue ter acesso a quais são realmente os fundos que eles estão investindo, que eles estão alocados. E um outro tipo de fundo são aqueles fundos de papéis. O que seria o fundo de papéis? O fundo de papéis, pessoal, tem uma siglazinha aqui que eu vou deixar aqui no card para vocês, que é muito interessante, tá? São os certificados de recebíveis imobiliários, ou os CRIs. Então, o que seria esse fundo de papel? O fundo de papel, na verdade, pessoal, ele aloca como se fosse em renda fixa, tá? Para captação de novos ativos dentro desse mercado imobiliário, ou seja, são fundos que investem nesses CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários, para que eles possam estar realmente alocando e comprando e estando presente dentro desse aparato e desse tipo de mercado, beleza? Então, agora você já sabe realmente o que é um fundo imobiliário, você sabe os tipos de fundos imobiliários que tem, então só agora a gente vai conseguir entrar dentro daqueles 3 fundos imobiliários que eu fiquei para trazer para vocês, tá? Então, ó, deixa para o final. No final eu vou estar falando uma coisinha para você que é o chamado nosso número mágico nos fundos imobiliários. Você já tem noção do que é o número mágico para os fundos imobiliários? Se sim, deixa nos comentários. Sim, Vanucci, eu tenho noção. Mas se não, continua comigo aqui no vídeo. E antes de estar começando aqui nossos 3 fundos imobiliários, quero pedir para você aqui 3 favorzinhos. Se inscrever no canal, dar o like aqui nesse vídeo e ativar o sininho, tá? Então é muito importante esses 3 passozinhos seus aqui comigo, né? Aqui no Investidor Ocupado, porque assim a gente vai conseguir espalhar para mais e mais pessoas esse tipo de vídeo, né? Então, para mais e mais pessoas vão conseguir ter conhecimento sobre o que é um fundo imobiliário. Então, é uma força que eu te peço, né? Então, estamos aqui começando no YouTube e tenho certeza que essa parte financeira, o mercado financeiro, o estudo e o entendimento, eu tenho certeza que muitas pessoas precisam, né? A gente sabe que no Brasil aqui a educação financeira não é algo que vem do berço, não é algo que vem da escola, né? Então a gente realmente acaba aprendendo, querendo ou não, um pouco tardio. Então quero que mais e mais pessoas aprendam também junto com a gente esse tipo de aprendizado, beleza? Então 3 passinhos: se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho. Então vamos lá para os nossos 3 fundos imobiliários de 10 reaisinhos aqui para você. O nosso primeiro fundo imobiliário que eu vou estar falando para vocês aqui vai ser o BCFF11, tá? O BCFF11, por exemplo, aqui na tela, como eu estou mostrando para vocês, eu estou utilizando o Fundo Explorer, tá? É o principal site que eu gosto de utilizar para estar vendo a respeito dos fundos imobiliários, né? Eu acho ele bem completão mesmo, tá? Então, como vocês vão estar vendo aqui na tela, estão vendo aqui na tela, nós temos aqui o BCFF11, né, que está com a cotação aí de 8,90, né, a sua última cotação. Tem uma liquidez diária para esse pessoal de 2.800.000, né, com um patrimônio de 2,0 bilhões, né? Então 2 bilhões aí na casa dos bilhões já. E tá com P sobre o VP de 0,91. P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, né? De 0,91. Nós sabemos que acima de 1 é considerado um ativo caro, abaixo de 1 é considerado um ativo barato, né? Quanto mais baixo de 1, mais barato. Ele tá com a rentabilidade aí, pessoal, de menos 3,16% ao mês, né? Fato que fez com que muitos cotistas venderam esse fundo, mas vendeu no calor do momento, vendeu na emoção, possivelmente não está tão seguro, não estudou tanto sobre a respeito do fundo, né? Mas um momento desse aqui de menos 3,16 de rentabilidade no mês é um momento que você tem agora de comprar, porque tipo
é um fundo muito bom, né? E teve aí, por sua vez, o seu último rendimento de 0,08, né? No caso, 8 centavos por cota. E lembrando que, pessoal, esse dividendo aqui mensal, ele é um dividendo isento de imposto de renda, tá? Então, esse valor aqui você consegue estar pingando todo mês está caindo aqui para vocês esse rendimento. O fundo imobiliário é interessante, diferentemente de alguns outros ativos, porque o investimento que você faz mensal, você consegue estar ganhando mensalmente esses dividendos, tá? Então, se você tivesse uma cota do BCFF11, você ganhava 0,08, no caso 8 centavos. Duas cotas, 16 centavos. 4 cotas, 32 centavos e assim por diante, né? Então, você consegue estar ganhando, pingando lá na sua conta da corretora mensalmente dividendos a respeito dos fundos imobiliários, caso você tenha na sua carteira, tá? E para ver mais um pouquinho de informações aqui sobre o BCFF11, pessoal, temos aqui algumas outras informações básicas, né? Ele tem cerca de 200 mil cotistas, né? 201 mil cotistas aqui. De cotas, pessoal, desculpa, de cotas emitidas, né? 201 mil cotas emitidas. Os cotistas está na casa aqui dos 350 mil cotistas. Ele é um fundo de fundos, né? Então, como eu expliquei anteriormente para vocês, ele é um fundo que investe em outros fundos. E dentro aqui do fundo dos Founders Explorers, você consegue ver também quais são esses fundos que eles investem, né? Você consegue, vou deixar o link aqui na descrição também do Founder Explorer para você clicar e depois dar uma estudada também, porque vale muito a pena, pessoal. Você aprende muito, é muito enriquecedor aqui o site para esses fundos, tá? Então, nosso primeiro fundo, o BCFF11. O segundo fundo vai ser aqui o Kinea Securities, né? Que é o KNSC11, tá? No valor de cota aí de R$ 9,15, tá? Tem uma liquidez diária aqui de 4 milhões de reais, né? Tem um patrimônio líquido aí de 1,2 bilhões, tá? Tem um P sobre VP aí um pouquinho de nada acima de 1, né? 1,02, ou seja, tá praticamente aí com o seu preço realmente real, digamos assim. Teve uma rentabilidade no mês aqui de 0,88, né? Então foi positiva a rentabilidade. E teve dividendos aí no mês, o último rendimento de 0,09, né? No caso 9 centavos. É um centavozinho a mais aqui do que o BCFF11, né? Porém aqui a diferença gritante que gritante que eu digo assim, a diferença realmente do BCFF11, por exemplo, aqui tá na rentabilidade mensal, né? Que esse aqui tá tendo uma rentabilidade de 0,88, né? Comparado com o BCFF11 que estava com a rentabilidade negativa. E temos aqui principalmente a questão também da liquidez diária, né? Na liquidez diária aqui está o dobro da liquidez diária do BCFF11, né? Tá o dobro. O BCFF11 estava com 2 milhões, aqui está com 4 milhões, tá? E algumas outras informações que nós temos aqui básicas de fundo, ele tem 151 mil cotistas, né? Tem menos aí do BCFF11, e em termos de cota emitidas também 132 mil cotas emitidas, tá? Ele é um segmento de papéis, tá? Ou seja, ele é daquele segmento lá das CRIs, né? Da questão da renda fixa para captação de novos recursos para investimentos. O terceiro fundo aqui para esse vídeo é um fundo aqui muito famoso, que eu tenho certeza que mesmo que você que esteja do outro lado da telinha seja iniciante, eu sei que você já conhece, já ouviu falar desse fundo imobiliário, é o MXRF11, tá? Ele no momento hoje está custando R$ 10,37, tem uma liquidez diária aí de 10,6 milhões, ou seja, somando as duas liquidez diárias dos outros dois fundos que nós falamos aqui no vídeo, ele aqui ultrapassa, né, aqueles dois fundos. Tem um patrimônio líquido aí de 3,3 bilhões de reais, tá com P sobre VP aí de 1,05, ou seja, dos três é o que realmente tem o maior P sobre VP, né, coisa aí de 0,03 a mais do que o Kinea, que foi o nosso segundo, e a mais também do BCFF11. E temos aqui em relação ao dividendo de yield, né, mensal de 10 centavos, né? Então dos três esse aqui realmente é o que está pagando mais dividendos mensalmente, tá? Vamos ver algumas informações básicas a respeito do MXFF11, né? Ele é um fundo também de papel, né?
igual o Kinea, por exemplo. Só que aqui, pessoal, olha só o número de cotistas. O número de cotistas com 1,088 milhões de cotistas, né? Então temos aí mais de 1 milhão de cotistas com esse fundo. Temos cotas emitidas aí de 334 mil cotas emitidas, ou seja, esse fundo aqui caiu na graça do pessoal, né? Principalmente temos bons influências aqui dentro do mercado financeiro brasileiro que possui esse fundo, né? É um fundo bem interessante. Eu tenho também na minha carteira, tá? É aquele fundo que a gente consegue tá alocando o que a gente costuma falar, o troco do pão, né? O troco do pão quando acontece de algumas compras, os R$20, os R$30 que sobram, no meu caso que estou iniciando agora, né? Tem grandes tubarões aí que sobram R$1.000, que eles conseguem estar alocando nesses fundos, tá? E agora eu vou falar para vocês, né? Estamos já aqui no finalzinho do vídeo. Para você que ficou, eu falei que eu iria falar sobre o número mágico dos fundos imobiliários. O que seria esse número mágico dos fundos imobiliários, Vanucci? Vamos lá. Já que a gente falou aqui por último do MXFR11, né? Vai estar mais fresco na nossa cabeça, né? Então ele vai ser o exemplo, tá? Vamos lá. Número mágico, quando a gente fala aqui nos fundos imobiliários, pessoal, é o seguinte: é aquele número em termos de reais ou em termos de cota que nós conseguimos ter de um fundo para que os recebíveis dele mensal, ou seja, os dividendos mensais, que eles nos paguem em nossa conta da corretora, a gente consiga pegar esse valor e comprar uma nova cota. Ah, Vanucci, não entendi não. Seja mais claro aí, tá bom? Vou ser mais claro e bem claro mesmo, mais claro do que essa luz aqui que tá me iluminando aqui para fazer a gravação desse vídeo. Então vamos lá. MXRF11, ele está custando R$10,37. Vamos puxar o exemplo aqui para R$10. Digamos que ele esteja custando R$10, beleza? Nesse exemplo hipotético, e que ele entregue 10 centavos de dividendo por mês. Qual seria o número mágico aqui para o MXRF11? O número mágico aqui seria o seguinte: com uma cota de R$10 eu recebo 10 centavos. Com quantas cotas eu teria que ter desse fundo para que ele me desse R$10 todo mês? Qual seria a resposta? A resposta é isso mesmo que você pensou aí. A resposta é, na verdade, 100 cotas. Então, se eu tivesse hoje 100 cotas do MXRF11, essas 100 cotas iriam me dar 10 centavos por cota. Quando eu faço 100 vezes 0,10, eu vou ter R$10. Ou seja, com 100 cotas que eu tiver do MXFR11, eu vou ter todo mês R$10 de dividendo. Então, a partir daí, eu consigo ter aquele efeito bola de neve, ou seja, todo aquele dinheiro que caiu na minha conta por meio de dividendos, eu consigo pegar esse dinheiro e comprar uma nova cota. Então, no mês seguinte, eu vou ter 101 cotas. Cair 101 cotas vai dar R$10,10. Ah, Vanucci, agora eu só consigo comprar uma cota. Sim, agora você só consegue comprar uma cota e vai sobrar 10 centavos. Porque aí o seu próximo passo é chegar nas 200 cotas. Porque quando você tiver 200 cotas, você vai ter R$20 de dividendos. Caso realmente, né, pessoal, se manter realmente esse valor de 10 centavos dos dividendos, pode aumentar para 11 centavos, pode diminuir para 9 centavos e assim por diante. Mas nesse cálculo hipotético, com 100 cotas, você consegue comprar uma cota a mais todo mês com os dividendos. Com 200 cotas você consegue comprar duas cotas a mais no mês e assim por diante. Então o efeito bola de neve, que é o número mágico, né, o magic number que nós costumamos falar, é justamente isso: os dividendos que vai entrando, você conseguir aportar uma nova cota. Você já tinham percebido isso aqui? Você já pensou o quanto que realmente os dividendos podem nos ajudar? É isso, pessoal. O dividendos é aquele pensar no longo prazo. Você tendo dividendo caindo na tua conta, você consegue estar utilizando ele a seu favor. Então, realmente é ter a estratégia, ter as análises para que realmente você tenha. Ah, Bruno, então por isso que muitos falam que o ideal para quem está começando é realmente começar com fundo imobiliário e tudo mais, porque ele ajuda. É um dos exemplos, tá? São uns dos exemplos, né? Porque não necessariamente você tem que ter só fundo imobiliário, tá? Não, você tem que realmente ter a sua carteira diversificada, né? Tem que ter uma renda fixa, tem que ter, por exemplo, ações, né? Eu, por exemplo, gosto de ter ações que envolvam dividendos. Não, eu penso nas ações sempre. Na verdade, eu penso muito a longo prazo. Então, por eu pensar a longo prazo, eu não penso naquelas ações que eu comprei hoje a R$10, vai
daqui a 2 meses vai estar custando 20, então, boa, vai ser essa. Mentira que eu não sei que ação é essa que vai, ninguém aqui tem bola de cristal aqui para analisar qual é aquela ação que realmente vai subir muito, não tem. Então eu sempre costumo pensar a longo prazo, então minhas ações que eu tenho na minha carteira são ações para dividendos, porque eu penso que naquele dividendo que eu vou estar recebendo, eu vou estar juntando com algum outro dividendo e vou estar realocando novamente, então tipo, o dinheiro não sai da minha carteira, o dinheiro cai na minha carteira e por lá fique e lá eu faço novamente novos usos. Hoje, por exemplo, eu já consigo ter esse efeito bola de neve em 2 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. O MXRF11 é um dos exemplos, o BCFF11 é um outro exemplo, tá? Então, esse aqui foram nossos 3 fundos aqui que eu fiquei para trazer para vocês e que eu acho muito interessante. Vale a pena vocês estudarem também, dar uma analisada. Entra no link que eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo para que você consiga entrar no site do Fund Explorers e estudar mais um pouquinho, tá? E já que vai estar aproveitando o momento para estudar, no link da descrição também vai ter alguns links de livro, tá, pessoal? Que eu li e que eu acho muito importante e fundamental para a gente sempre estar adquirindo conhecimento. Então, tem um link também do vídeo para você poder estar adquirindo seu livro e poder estar estudando também a respeito dos investimentos, beleza? Então, se você ainda não deu like, não se inscreveu no canal e ainda não ativou o sininho aqui, esse é nosso último momento. Estou aqui finalizando nosso vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no Investidor Ocupado. Tchau, tchau. Um grande abraço.